Quem define grandeza é o Senhor. Quem define grandeza não são as pessoas, é o Senhor. Nós vemos aqui um texto onde o próprio Cristo está falando de João o Batista. Cristo disse que ele é o maior nascido de mulher. E esse guerreiro, irmãos, esse grande homem de Deus, ele passou por uma angústia muito grande nesses últimos dias da sua vida aqui, pelo menos para Lucas, né? João, ele está preso, ele está na prisão, e ele, por muito pregar o evangelho, foi preso. E ele agora pede consolo a Jesus. Ele pede consolo ao Senhor, enviando os seus discípulos para que esses pudessem conversar com o mestre, e que o mestre, ouvindo essa situação, né, de João, o mestre pudesse interceder, Cristo, o homem perfeito, pudesse estar com João ali. João estava na expectativa muito grande, irmãos, que Jesus Cristo viesse, como nós falamos na semana passada, e trouxesse já o juízo de Deus. Ele estava nessa expectativa que Cristo viesse, que o reino do Messias acontecesse, e que os romanos, esses que tanto exploravam o povo de Israel e também o mundo, que os romanos pudessem ser destruídos. Mas não foi isso que Cristo respondeu a João. João estava pedindo para Jesus, em outras palavras, juízo, e Jesus respondeu para João graça e misericórdia. Ou seja, Cristo ainda não iria destruir os romanos plenamente, não iria aqueles romanos infiéis. É claro que os romanos salvos, Cristo inclusive salvou. Paulo pregou aos romanos. Muitos daqueles que outrora no passado viviam a vida errônea foram alcançados pelo evangelho da graça. E nós estamos vendo aqui que essa fé abalada, essa fé ferida de João Batista, manda fogo, Senhor, eu mando graça, eu mando amor, eu mando misericórdia, foi consolada, né? Essa fé ferida foi consolada. Cristo foi até João. E Cristo foi até João não fisicamente, mas Cristo foi até João com a palavra de Deus. Cristo citou Isaías aos discípulos de João e disse: afirmem isso para João, os doentes estão sendo curados, o reino de Deus está avançando. Ou seja, quando Cristo falou, ele queria que João tivesse essa clareza, que João estava preso, mas o reino de Deus não. Que João estava passando por dificuldades, mas Cristo ainda era Senhor e soberano, E Cristo aqui consolou João com a palavra de Deus. Irmãos, esse é um consolo bendito que nós temos todos os domingos. Cristo nos consola através da sua palavra. Vocês percebem, irmãos, que Cristo falou a João no domingo passado, diga a João. E hoje Cristo falou à praça, Cristo falou à população, Cristo falou às multidões. Cristo não só falou a João, mas Cristo falou sobre João. Cristo disse de fato quem João era. O que é que Jesus Cristo via no coração de João? A gente pode perceber aqui como Jesus Cristo via a fidelidade de João na sua obra. Tem coisa melhor, irmãos, na vida da gente do que a gente ser elogiado pelo próprio Senhor. As pessoas procuram a aprovação dos homens, mas na verdade nós devemos procurar a aprovação de Deus. Foi isso que aconteceu aqui com João Batista. Ele estava preso e na prisão Cristo o consola, e ele mesmo na prisão, Cristo agora fala publicamente sobre João. Cristo vai defender o seu servo aqui, irmãos. A verdade é que as pessoas, elas são muito cruéis para criticar outras pessoas no momento de fragilidade. As pessoas gostam muito de falar mal das outras, essa é a verdade. João foi o grande pregador do evangelho, irmãos. Esse povo viu João sendo aquele que com intrepidez fez o que nenhum outro fez. João pregou contra Herodes. Quem falaria diante de Herodes? Me diga. João foi quem falou. E agora, nesse seu momento de fragilidade, as pessoas estão julgando João. Coitado do nosso irmão, está precisando de consolo, está precisando de auxílio, e são poucos os que estão junto com João para auxiliá-lo. Não importa se as pessoas abandonam os pregadores fiéis porque eles falam a verdade. Cristo está com esses. Cristo está à frente deles. Cristo está defendendo os seus servos fiéis. E a gente está vendo aqui, irmãos, que João é reconhecido como grande, frágil e preso, mas para Cristo grande. Por que João é grande? Porque João era um servo fiel do Senhor, ele pregava exatamente a palavra com fidelidade, e Cristo está à frente dizendo bem assim: João, foi para isso que eu criei você. Não se atemorize diante das acusações,
Não se acovarde diante das falsas calúnias que têm se levantado contra você, que têm se levantado contra você, porque você não é definido por aquilo que as pessoas falam, mas você é definido por aquilo que as Escrituras falam ao seu respeito. E aqui, essa passagem, ela mostra essas 3 ações aqui de Jesus. Primeiro, Jesus vai corrigir as multidões. Ele vai dizer exatamente isso para as multidões: vocês não conhecem o meu servo, vocês são superficiais, vocês estão olhando essa fragilidade de João e estão chacoteando dele, estão dizendo assim: não era esse o grande pastor, o grande pregador do momento, que falou contra Herodes, que denunciou os pecados, e agora está ali, sem fé, fraco, precisando de consolo. Jesus disse: cuidado com o que vocês vão falar do meu servo, eu vou corrigir a afirmação de vocês. Ele também diz assim, Jesus aqui também vai mostrar qual foi o propósito de Deus ter criado João. Isso aqui é muito forte nesse texto. Para que João nasceu, irmãos? Aí Jesus vai fazer isso, vai explicar qual foi o propósito. Quando eu criei João, eu criei ele para uma missão, para combater os errados, para falar assim para as multidões: raça de víboras, se arrependam. Essa foi aqui a grande evidência que Lucas colocou aqui nesse texto. Jesus vai mostrar para o povo o porquê ele criou João, o porquê ele colocou João em Israel, o porquê João teve que nascer de Isabel, o porquê João Batista foi aquele que vivia no deserto, comendo mel silvestre, vestido com roupas totalmente estranhas. Foi porque Deus quis que fosse assim. Então aquelas pessoas que estavam falando mal de João, agora se encontrariam com Deus, o seu defensor. E por fim, irmãos, Cristo quer mostrar como é grande aquele que se entrega a viver uma vida para a glória de Deus. Esse texto nessa noite está nos apresentando um Cristo que sustenta as nossas vidas, que sustenta a sua igreja, que redefine o conceito de grandeza em nosso coração. Grande, 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 corra, 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 conquiste, conquiste, conquiste. Não, pare tudo e viva para a minha glória. Pense em mim, me sirva, entenda o seu propósito, entenda o porquê eu te criei. É exatamente isso. E a gente está vendo aqui que Cristo redefine a grandeza segundo o reino de Deus, e agora Ele nos ensina a viver tudo isso, né? A viver consolado por Ele, a viver aperfeiçoado por Ele, para o louvor da sua glória. Eu intitulei esse sermão assim, irmãos: o homem perfeito, Cristo Jesus, honra os seus servos. O homem perfeito honra os seus servos. E eu aprendo algumas verdades aqui dentro desse tema, né, que Lucas está nos mostrando. A primeira verdade que eu aprendo está no verso 24 a 26 aí desse texto. O homem perfeito honra os seus servos, defendendo-os da superficialidade dos outros, da superficialidade das pessoas. Veja que aqui diz aí o verso 24. O texto diz assim, irmãos: depois os mensageiros de João foram embora e Jesus começou a falar à multidão a respeito de João. O que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Ou o que vocês foram ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que vestem roupas esplêndidas e se entregam ao luxo estão nos palácios. Afinal, o que vocês foram ver? Um profeta? Sim, eu lhes digo, e mais que um profeta. Sim, eu lhes digo, e mais que um profeta. Meus amados irmãos, os mensageiros de João ouvem as mensagens de Cristo. Diga a João. João fez uma pergunta e Lucas quer mostrar como essas perguntas se conectam aqui. João pergunta a Jesus e Jesus pergunta à multidão. Essas perguntas têm respostas, irmãos. A pergunta de João é respondida por Cristo e as dúvidas da multidão também são tiradas por Cristo. Cristo é Senhor nessa cena. Ele ilumina aqueles que estão sendo fracos, mas Ele ilumina também aqueles que estão difamando seus servos. A gente tem que aprender a confiar no poder de Deus. Irmãos, tem coisa pior na vida de um crente do que ele ser difamado por causa do Evangelho. Você já viveu isso? Você tanto serviu ao Senhor, tanto fez, tanto se dedicou, tanto investiu, e as pessoas olham para você e dizem assim: não, isso aí é um picareta, isso daí é interesseiro, isso aí só pensa em dinheiro, isso aí é um oportunista, isso é um caluniador. Era isso que João estava vivendo aqui nesse texto. As pessoas estavam falando superficialmente de João. Elas não conhecem João como Cristo conhece, irmãos.
elas deveriam ficar caladas, ou no mínimo elas deveriam dizer bem assim: não, João é um pregador fiel e nós estamos aqui para ouvir a sua mensagem. Elas deveriam dizer isso, mas elas não disseram. E aí Cristo pegou e fez isso, ele defendeu os seus servos. Agora Cristo é o advogado de João. Cristo é o advogado daquele que é fiel. Irmãos, Cristo defende aquele que é fiel. Coloca essa verdade no seu coração. João está aqui, ele vai ser defendido por Cristo, e Cristo, como um bom advogado, ele começa com aquela questão retórica no tribunal da praça. O falatório é na praça, irmãos. O falatório é nas multidões. O falatório não só é na igreja, é lá fora, nas ruas. Onde você passa é burburinho. Jesus diz: o que vocês foram ver? Essa é a pergunta de Jesus. O que vocês foram ver? Ele faz essa pergunta 3 vezes. O que vocês foram ver? O que vocês foram ver? O que vocês foram ver? Jesus está dizendo assim, em outras palavras: vocês não foram ver um pregador qualquer. Vocês foram ver um homem cheio do Espírito Santo. Um pregador que estava previsto nas Escrituras. Quando vocês estavam lá, vocês foram ver um homem que pregou verdades absolutas, que consolou o coração de vocês. Vocês foram lá ouvir um homem que não se curvou diante das pessoas. Ele estava ali por mim somente. E agora vocês estão duvidando desse, porque ele está preso, porque as coisas não estão dando certo. Vocês pensam que certeza é porque as coisas estão dando certo. Vocês pensam que as coisas estão bem porque estão dando certo. Não, às vezes as coisas estão bem mesmo dando errado. E Jesus está dizendo isso. Está dando errado para João, mas não está dando errado para Deus. E Jesus começa a sua defesa. Essa fala aqui que Lucas começa dizendo, ele começa dizendo assim no verso 24. Jesus começou a falar à multidão. Essa palavra falar aqui sobre João, falar quer dizer uma fala solene, uma fala que busca reorganizar as ideias do povo. Significa literalmente isso. Jesus foi falar corretamente sobre o seu servo. Lucas está mostrando a defesa aqui. João era o assunto público e Jesus vai encerrar essas questões de discussões sobre João, porque ninguém conhece mais a João do que Jesus. E ele começa dizendo assim: vocês foram ver o quê? O que vocês foram ver? Vocês foram ver um junco, um pedaço de cana que é facilmente abalado por vento? Vocês foram ver alguém que veste roupas finas? Vocês foram ver alguém que veste roupas finas? Jesus finaliza isso aqui no verso 25 dizendo assim: os que vestem roupas finas, eles já se entregaram ao luxo mesmo. Então, quando Jesus vai defender João Batista, ele tem uma defesa aqui em mente, e ele vai calar os adversários de João. Ele estava perguntando exatamente assim: quando vocês vão ouvir a pregação de João, vocês vão ouvir um pregador fraco? Quando vocês vão ouvir a pregação de João, vocês vão ouvir um pregador que muda de posição o tempo todo, ajustável, alguém que é adaptável, que prega de acordo com o que a multidão gosta de ouvir, um vendido? Não, vocês não foram ouvir isso. Vocês não foram ouvir um cruel, um mentiroso, um falador. Não, vocês foram ver um homem de Deus pregando no deserto. E eu vou dizer o porquê João é um homem de Deus. Primeiro, porque João é firme doutrinariamente. Nenhum de vocês conhece doutrina como João. É como se Cristo estivesse defendendo isso. Ele diz assim: vocês não foram ver um caniço, verso 24, junco. A ideia aqui que Jesus diz é o caniço, o junco é uma plantinha que fica na parte dos rios lá de Israel, e tanto as ondas como o vento facilmente fazem com que a planta se mova. E Jesus está dizendo: não, João é duro, é firme, ele aguenta a pressão. Está lá na cadeia, está lá na prisão, mas aguenta a pressão, porque se fosse um de vocês já tinham negado a fé. E João aguenta a pressão, ele não é um caniço, ele é alguém firme doutrinariamente. Um pastor precisa ser assim, né, irmão? Jesus está mostrando aqui claramente que um pastor precisa conhecer a verdade e não ser amoldado ao gosto das multidões. Ele precisa defender o Senhor somente. E João está dizendo aqui que João é um homem espiritual. Ele está dizendo assim: vocês foram ver um homem que foi agitado aqui no verso 24, né? Um caniço, um junco, quer dizer aquela plantinha frágil, apontando para a fragilidade doutrinária. Mas quando Jesus diz assim, um homem que é agitado pelas multidões, em outras palavras, é como se ele dissesse assim: João é um homem espiritual. Irmãos, o ponto aqui é esse. Sabe por que João é um homem espiritual, irmãos? Porque ele não é um interesseiro, porque ele não é um bajulador, porque ele não prega por dinheiro,
porque ele não prega por vaidade, porque ele não prega por interesses próprios, ele não usa o ministério como um trampolim para ser visto. João é um homem fiel, ele é um homem espiritual. Imagine, irmãos, Herodes estava diante de João, ele poderia dizer bem assim: eu vou fazer a média com Herodes e vou ser um político correto, um pregador que só fale o que o Herodes quer ouvir. Os reis. Você tinha um grupo de fariseus que eram os religiosos que estavam ali o tempo todo botando: muda a doutrina, deixa de pregar assim, faça o que a gente está mandando. E João disse: não, eu não posso deixar de falar. João antecede os ministros do evangelho nessa cena, porque Jesus Cristo mesmo diz, os servos do Senhor, quando estavam diante do sinédrio, colocaram pressão sobre os ministros do evangelho, e eles disseram assim: nós não vamos deixar de falar daquilo que nós temos visto e ouvido. Eles estavam falando isso quanto à salvação. Então João é alguém espiritual, irmãos, ele não é um interesseiro. E João é alguém puro, Abra sua Bíblia aí no segundo livro de Samuel, abra sua Bíblia aí, no capítulo 1, e olha o verso 24 aí, rapidinho. Olhe como o texto bíblico desqualifica Saul. Saul aqui está agora em ruínas, e o texto bíblico diz assim no verso 24, segundo livro de Samuel, capítulo 1, verso 24: chorem por Saul, ó filhas de Israel, chorem por aquele que vestia rubros, ornamentos, e suas roupas enfeitava com adorno de ouro. Chorem por Saul que se vestia assim. Chorem por Saul que se vestia assim. Você está entendendo que Samuel está denunciando aqui a ideia de que um rei, ele deixou com que as roupas finas e os ornamentos o corrompessem, que a realeza o corrompesse. Mas essa expressão aqui que Lucas utiliza, olha aí no verso 25, vocês foram ver roupas finas, marque essa palavra aí na sua Bíblia, roupas finas, especificamente a palavra finas. Essa palavra finas vem da palavra grega que quer dizer malakóis, que quer dizer exatamente isso, puro, macio, confortável. Puro, macio, confortável. Olha a diferença. Então, por que esse texto está mostrando isso, pastor? O que é que o senhor está tentando explicar aqui para a gente? Eu estou tentando mostrar, irmãos, que a ótica de Jesus sobre João é totalmente diferente. Porque enquanto as pessoas chamavam João de rude, bravo, ignorante, um pregador feroz, para Cristo ele era macio, ele era delicado, ele era alguém confortável, era alguém delicado. Está entendendo a diferença entre o que Cristo fala sobre João e o que as pessoas falam sobre João? Se João fosse um bajulador, as pessoas iam dizer: palmas para ele, que pregador nós temos. Mas por João ser firme, ser verdadeiro, Jesus estava dizendo: olha, o meu servo é um homem puro, é um homem sem interesses. Veja, essa palavra malakóis, ela serve para mostrar isso. A denúncia não é a roupa fina. Aqui Jesus está denunciando, no caso de segundo livro de Samuel, no capítulo 1, 24, porque Saul deixou-se corromper pelas roupas finas. Ou seja, as roupas finas são boas, é luxuosa, mas elas às vezes corrompem as pessoas. E Jesus Cristo está mostrando aqui então, fala do Senhor para João, dizendo que João poderia se corromper e estar luxuoso no palácio, mas ele preferia ficar no deserto, ele preferia vestir roupas de pano de saco, em outras palavras, ao invés de estar no conforto. Irmãos, o que falar de um pregador assim? É muita crueldade você falar que um pregador que é dedicado ao evangelho, que é um homem consagrado ao Senhor, que não é interesseiro, que é um homem espiritual, é muita maldade você falar dele nas costas. É isso que Jesus Cristo está dizendo, mas Deus está vendo. E João, irmãos, poderia estar preso, mas Cristo está o defendendo agora. Está o defendendo porque ele foi um servo fiel. Cristo é o primeiro que sai em defesa de João. O texto é transitório quando diz: quando os seus discípulos saem, Cristo o defende. Alguém já disse assim, irmãos: Deus sempre mostrará
a inocência dos seus servos ao seu povo. Ainda que sejam difamados e caluniados, Deus os vindicará. Thomas Watson disse isso falando sobre a defesa de Deus ao seu povo. Irmãos, esses versos aqui que nós vemos, esses versos de 24 a 26, mostram pelo menos o confronto de João contra posturas. E um pastor fiel, ele vai combater sempre essas posturas. Por exemplo, João está combatendo a crueldade da política. João está combatendo a crueldade da política, e esse é o fato, isso é o porquê ele está preso, porque ele está dizendo assim: irmãos, a gente tem uma política maior do que essa política do mundo, nós nos envolvemos com a política do reino de Deus, e Herodes está aqui como esse que é cruel, porque não foi, as coisas não aconteceram como ele queria como governante, como um falso governante, ele prende João. João está também combatendo o orgulho religioso daqueles que não sabem nada de Bíblia. João está combatendo o orgulho religioso daqueles que não sabem nada de Bíblia. Tem gente, irmãos, que não leu a Bíblia ainda uma vez na vida e quer discutir com um grande João aqui nesse texto. Não sabe um texto bíblico, faz qualquer tipo de associação e fica dizendo: não, mas o senhor está errado, João. Não é assim não que prega. Meu irmão, mas tu não sabe ler não, a escritura não. Esses são cegos espirituais, era o caso dos fariseus aqui. E Jesus está dizendo exatamente assim: que bom que João, ele é esse que confronta mesmo, porque quem sabe de doutrina é aquele que mergulha-se na palavra de Deus. Enquanto vocês estão no mundo e fazendo as suas coisas aí, ó raça de víboras, fariseus, João está no deserto com Deus em oração. Eu conheço as atitudes do meu servo. Enquanto vocês estão vivendo a sua vida particular, João está reafirmando o evangelho, reconhecendo novamente, ressignificando para si mesmo o evangelho. Eu sei das lutas de João, e Jesus exatamente quer combater a superficialidade da multidão, porque pense num povo que é superficial, é aquele povo que vive dentro da igreja de Deus, se a gente pudesse dizer assim, aqui no caso de João. As multidões estavam ali dizendo: nós somos de Jesus, e não conheciam um pregador fiel. Já pensou, todos os dias da vida de João foi isso que ele fez, ele pregou fielmente, e as pessoas estavam em dúvida: será que é esse pregador mesmo? Rapaz, é isso. Mas Jesus está aqui mostrando, irmãos, que uma coisa bem séria aqui nesse texto. O problema desse texto não está na perseguição de Herodes, não está, porque ele iria perseguir João sim. O problema aqui não está na religiosidade falsa dos fariseus, mas um problema sutil está aqui: você querer avaliar o pregador pelo momento que ele está vivendo. Isso é o problema do texto. Porque João estava na cadeia, então não presta mais. Mas quando João estava pregando no deserto, aí sim. Nós não julgamos o pregador pelo momento da igreja ou pelo momento da vida dele, nós julgamos o pregador pela eficiência dele, pela eficácia dele nas Sagradas Escrituras. Que bom que Jesus Cristo viu João de forma diferente, né, irmãos? Que bom, porque se não tivesse Cristo aqui nesse texto, João estava na má língua do povo. Mas o homem perfeito foi ali, honrou e defendeu João e disse assim ao povo: o que vocês foram ver? Vocês foram ver um instável? Vocês foram ver um falso doutrinariamente? Um egoísta? Alguém que está interessado no dinheiro? Não, vocês não foram ouvir isso nas pregações dele. Vocês foram ouvir um homem justo, um homem puro, um homem espiritual. Vocês foram ver um servo da palavra. Então eu estou o defendendo. Estudem mais, aprendam mais, orem mais, para falar as coisas sobre o meu servo. Orem mais. Coisa boa, né, irmãos? Que Cristo defendeu os seus aqui. Ele nos defende assim também, tá, irmãos? Diante das más línguas, das acusações, das calúnias, só Cristo sabe quem nós somos. Uma segunda coisa que nós aprendemos aqui, irmãos, que Lucas mostra nos versos 26 e 27, é que o homem perfeito honra os seus servos, confirmando a sua missão, mostrando o propósito da existência das vidas dos seus servos, o porquê os seus servos existem. E olha aí no verso 26 e 27, acompanhe comigo a leitura do texto. Afinal, o que vocês foram ver um profeta? Sim, eu lhes digo, e mais que um profeta, este, olhe como Jesus Cristo fala da missão de João, é aquele a respeito de quem está escrito: enviarei o meu mensageiro à tua frente, ele preparará o teu caminho diante de ti. Então agora aqui Jesus, irmãos, no verso 26 e 27, ele está defendendo ainda mais. Ele está dizendo: vocês saíram para ver o quê? Vocês só foram ouvir um pregador? Não, vocês foram ver um homem de muito valor para Deus. Primeiro, por que João é alguém muito de valor para Deus? Essa é a pergunta que Lucas quer que a gente tenha nessa noite. Por que João é alguém de muito valor para Deus?
Porque Deus determinou quem seria João. João não nasceu de um engodo. João nasceu com um propósito e com uma missão. Deus tinha um propósito para a vida de João. Ele seria um grande pregador do Evangelho. Veja se não é isso que as Escrituras falam sobre João Batista. Olha aí, por exemplo, Lucas 1, na sua Bíblia. Lucas 1, 70. Olhe como seria João. Lucas 1, capítulo 70. No verso 69 diz assim: ele promoveu poderosa salvação para nós, na linhagem do seu servo Davi, como falara pelos seus santos profetas na antiguidade, como falara sobre os seus santos profetas na antiguidade, e agora salvando de todos os nossos inimigos, os que nos odeiam, para mostrar a misericórdia e aos nossos antepassados e lembrar da aliança. Louvado seja o Senhor, o Deus de Israel, que definiu essas coisas. E ele colocou: e você, no verso 76, menino, será chamado profeta do Altíssimo, pois o Senhor estará à tua frente, irmãos. Pois o Senhor estará à tua frente, verso 76. Quem é João para Lucas, irmãos? João para Lucas é aquele que Deus está à sua frente. Quem é um verdadeiro pregador para Lucas, aqui, para Cristo? Um verdadeiro pregador do Evangelho é aquele que Deus está à sua frente. Você vai falar de quem? Do pregador. Olha quem está à frente dele, é Deus. E Deus é que faz esse pregador grande. No passado, olha aí comigo, Deuteronômio capítulo 18, abra sua Bíblia aí, por favor. Deuteronômio capítulo 18. Olha o valor de João para Deus. Deuteronômio capítulo 18. Eu vou ler a partir do verso 14 só para você ter uma noção. Deus disse, antes mesmo de todas as coisas acontecerem, Deus disse a Moisés, aos israelitas, que ele iria fazer isso. Veja, as nações que vocês vão expulsar, dão ouvidos aos que praticam magia e adivinhação. Olha a luta de Deus aí, viu, irmãos? As pessoas desse mundo dão ouvidos à magia e adivinhação. É isso que o mundo gosta, magia e adivinhação. Mas agora, veja, mas a vocês, a igreja do passado, ao Israel de Deus, o seu Deus não permitiu tais práticas. Eis que te digo, o teu futuro vai acontecer assim. Não é assim que Deus fala. O Senhor, o seu Deus, levantará do meio de vocês, dos seus próprios irmãos, um profeta como eu. Como Moisés vai ser um profeta como eu. Ouçam-no. Ouçam-no, pois foi isso que pediram ao Senhor, o seu Deus, em Horebe, no dia em que se reuniram, quando disseram: não queremos ouvir a voz do Senhor, do nosso Deus, nem ver o grande fogo, senão morreremos. Deus disse, irmãos, que ele iria dar um grande profeta para Israel. Esse é Cristo. Mas sairá do meio do povo. Mas até que Cristo chegasse, Deus iria enviar profetas, para que o povo de Deus não vivesse no interesse do seu coração, na adivinhação, na magia, no seu próprio caminho. O profeta falaria, e a fala do profeta libertaria o povo da ira do Senhor. O profeta falaria, e o povo seria liberto da corrupção do seu coração e seria livre da pena do Senhor. Então Deus prometeu profetas, ele seria como eu. Então Moisés está dizendo aqui, mesmo sem perceber, que João seria um profeta como Moisés, que estaria à frente do povo de Deus, conduzindo o povo de Deus ao caminho da perfeição, ao caminho da santificação. E Jesus está mostrando aqui, Lucas está mostrando aqui nesses versos, como João é grande aos olhos de Deus. Por que João é grande aos olhos de Deus, irmãos? Porque Deus confirmou a sua missão, Deus afirmou a sua missão. João vai ser um dos que vão conduzir o povo de Deus. A vida de João seria essa. Ele seria alguém que
o tempo todo estava trazendo o povo do mau caminho para o bom caminho, e ele fazia isso através do seu exemplo, através das suas palavras. João não estava no templo. Então Jesus está dizendo não somente um elogio a João aqui, tá irmãos? Quem vocês foram ver? Ele está corrigindo a percepção das pessoas sobre o que é um pregador do Evangelho. O que Jesus Cristo está fazendo aqui é corrigindo a perspectiva da igreja do que é um pregador do Evangelho. O pregador do Evangelho não é alguém que vai fazer o que a igreja quer, irmãos. O pregador do Evangelho é alguém que vai executar a missão que Deus colocou em suas mãos. E Jesus está dizendo aqui, ele é mais que um profeta. Esse é o ponto final aqui desse verso, porque ele quer mostrar que João é mais que um profeta. Por quê? Porque João foi o único dos profetas de antiga aliança que viu Jesus. Enquanto todos os profetas de antiga aliança, Isaías disse assim: porque um menino vos nasceu, um filho foi nos dado, e o seu trono e o seu domínio não tem fim, o seu nome será maravilhoso, conselheiro. Jeremias falou sobre Jesus, Malaquias falou sobre Cristo, mas João teve o privilégio de dizer: olhem, vejam, esse é o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. O que é que Lucas está dizendo aqui, irmãos? Aquilo que ele prometeu, aquilo que ele profetizou aconteceu. É como se eu tivesse essa graça de, enquanto eu estivesse dizendo assim numa pregação como essa, e você talvez não estivesse prestando atenção, ou tivesse com a mente fora daqui, uma conexão totalmente distante, como se eu estivesse dizendo assim: irmãos, se arrependa, porque pode ser hoje o dia que Cristo viesse e de repente Jesus viesse. Já pensou? Aí você, diante de Jesus, ia dizer: rapaz, que coisa terrível, tanto que o pastor me instruiu e me ensinou, e eu não procurei o caminho da verdade, e agora Cristo veio, o que é que eu vou fazer agora? Eu estou perdido. Cristo é esse aqui que está afirmando que o ministério de João é concreto. João teve o privilégio de pregar sobre a promessa, e a promessa acontecer. Cristo veio. A primeira vinda de Cristo aconteceu com as palavras, não foi de Elias, por mais que ele tivesse falado, de Jeremias, de Isaías, de Daniel. As palavras do Antigo Testamento se cumpriram em João sobre Cristo, irmãos. Que pregador excelente a gente tem aqui, alguém que pregou e Cristo veio. Então, é como se Jesus estivesse dizendo isso para a multidão: olhe, meus irmãos, povo de Deus, João é mais que um profeta. Por que ele é mais que um profeta? Porque ele é aquele que preparou o caminho para o Senhor, e o Senhor chegou. Jesus está dizendo bem assim: é este que a Escritura diz, ou seja, não era uma hipótese de Jesus, a Escritura falava sobre João. E Jesus disse assim, Lucas registra, isso está escrito, é este, olha aí o que é que diz o verso 27, a respeito de quem está escrito: enviarei o meu mensageiro. A ideia aqui do texto é a lembrança de Malaquias. Olhe comigo esse texto aí, rapidinho, na sua Bíblia. Malaquias capítulo 3, verso 1. Malaquias, o último livro do Antigo Testamento, diz assim: vejam, eu enviarei o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. E então, de repente, o Senhor que vocês buscam virá para o seu templo. O mensageiro da aliança, aquele que vocês desejam, virá, diz o Senhor dos Exércitos. Aí a pergunta que Malaquias faz é: quem suportará o dia da sua vinda? Você sabe como é que estava o contexto de Israel aqui? O contexto de Israel estava assim. Deixa eu mostrar novamente para vocês que não estiveram aqui nas exposições de Malaquias. A gente fez essa exposição desse livro todo. Os homens de Israel, eles estavam interessados somente em dinheiro. Eles estavam interessados somente em dinheiro nesse tempo. Eles estavam reconstruindo seus negócios e as suas casas, e eles pararam de ofertar voluntariamente ao Senhor. Eles estavam gananciosos. E o que é que acontece? Pela ganância dos homens da igreja, eles começaram a se prostituir com outras mulheres. Eles começaram a deixar suas esposas e casar-se com mulheres que não eram do povo, ou seja, eles estavam em imoralidade sexual.
Tudo começou porque eles começaram a abandonar o domingo, se eu pudesse dizer assim no Antigo Testamento, o sábado. E eles abandonaram o domingo porque eles eram interesseiros somente nas suas coisas. Eu vou trabalhar porque eu preciso ter uma casa boa, eu vou trabalhar porque eu preciso ter um carro novo, eu vou trabalhar, se eu não trabalhar, quem é que vai me dar? E o coração do povo começou a ficar distante do Senhor. E Israel começou, irmãos, a ofertar migalhas para o Senhor, sabe? O pessoal de Israel tinha a oportunidade de dar, por exemplo, 1 milhão e eles só ofertavam R$1 ao Senhor. Eles tinham a oportunidade de dar 100 mil e eles ofertavam R$10. Não, e Deus disse, eu não quero não essas ofertas não, essas ofertas mesquinhas, porque eu sei, eu tenho dado recursos para vocês, eu sei que vocês têm o bom, vocês comem bem, vocês vivem bem, agora na minha casa vocês querem trazer o manco, o ruim, eu não quero isso não. Aí ele disse para os verdadeiros profetas lá, e sacerdotes, né, de Israel, ele disse, comece a rejeitar essas ofertas do povo, porque eu não aceito o manco, eu não aceito o ruim. E detalhe, eu não aceito tudo isso porque, olha o caso, como é que estão as famílias. Os homens estão abandonando as suas esposas, estão tendo relações extras, e eles trazem a meretriz para dentro do templo, eles deixam a esposa em casa, na casa dos seus pais, né, no caso, não dão para ela uma carta de divórcio e traz a outra para a igreja. Olha o cenário que está aqui. Aí Deus disse assim, eu enviarei um profeta para alinhar tudo isso, o nome dele é Malaquias. Malaquias é aquele que vai endireitar os caminhos para que o Senhor venha e julgue Israel. Então, se na antiga aliança, no momento mais caótico da nação de Israel, Deus enviou um grande mensageiro, aqui também no Novo Testamento, João é esse, irmãos. Se você olhar para o cenário de João, é semelhante. João está aqui preparando a vinda do Senhor. E a boa notícia é, no templo de Malaquias, se Deus viesse para o templo ali, para o Shabai no templo, ele destruiria aquela nação como um todo. Agora olha a grande virtude aqui que você não percebe nesse texto, mas que Cristo está mostrando a missão graciosa de João. Enquanto João está ali falando duramente, enquanto João está ali falando corajosamente, enquanto João está falando ali firmemente, João está preparando o caminho não para a destruição de Israel, mas ele está preparando o caminho para a glória de Israel. João não está pregando para a destruição de Israel, João está pregando para a glória de Israel. Cristo quer salvar aquelas nações, aquela nação. Então esse exemplo aqui, irmãos, de Malaquias, é para mostrar isso, que como Malaquias foi um profeta prometido, e a mensagem de Malaquias foi de juízo, João também é um mensageiro prometido, mas quando Jesus entra em cena, a vinda de Jesus Cristo traz graça para Israel. Como falar de um pregador como esse, né, irmãos? Cristo está mostrando a missão de João Batista aqui. Ele tem que ser esse verdadeiro homem do Senhor. Ele tem que estar pronto mesmo, porque quando Cristo chegar, vai acontecer o nivelamento em Israel, vai acontecer a renovação em Israel, vai acontecer aquilo que Deus proporcionou para Israel. Irmãos, Jesus dá 3 qualificações de João aqui. Primeiro, João é enviado, ele diz assim, enviarei o meu mensageiro. Segundo, João está fundamentado na Escritura, porque está escrito sobre ele. Terceiro, ele preparará o caminho. João é submisso à sua missão, ele é somente um preparador, ele não é um protagonista. Então, veja, irmãos, Herodes tentou silenciar João, não pregue. Os fariseus rejeitaram as pregações de João, não fale. As multidões falavam mal de João porque o conhecia superficialmente. Mas Cristo está dizendo isso para João e para as multidões. Pronto, irmãos, era exatamente isso que tinha que acontecer com João Batista. Ele tinha que pregar. Ele seria preso. Isso para ele seria uma glória, e o tempo dele pregar encerrou-se, porque agora chegou o tempo do rei assumir o protagonismo, de trazer graça a Israel e também trazer juízo para aqueles impenitentes. Então, irmãos, quando essa prisão parece uma derrota, a Escritura mostra o cumprimento aqui dela. Quando as coisas estão fora do controle de João, João estava preso, mas para Deus, João estava concluindo a sua missão. Depois de defender João diante da superficialidade do povo, Jesus estava acalentando João de longe mais uma vez. Ele estava dizendo assim: João,
tá tudo bem. As pessoas estão se afastando da sua mensagem, as pessoas estão caluniando sobre você, mas meu filho, tá tudo bem, porque convém que eu cresça e que você diminua. Eu acredito que esse é um texto para pregadores, para pastores, para líderes, porque, irmão, se tem uma coisa que a gente não pode deixar é que o orgulho tome conta do nosso coração ao ponto da gente pensar que o pregador é maior que Cristo e de que o pregador é maior que a mensagem. Depois de nós termos feito tudo, Paulo nos disse, o que Deus diz sobre nós é que nós somos servos inúteis, E aqui Jesus estava dizendo exatamente isso. João, está tudo bem, porque você teve um privilégio que nenhum outro profeta, você é o maior da antiga aliança, que nenhum outro profeta teve. Você falou que eu viria e eu vim. Esse foi um grande privilégio. João, você estava próximo de mim, nenhum daqueles profetas de antiga aliança, por isso que está a grandeza de João, porque Isaías não pegou Jesus e batizou, não. João foi que fez isso. Foi João que disse, olha, ele é o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Batize-me, João, batize-me para que cumpra-se as Escrituras. E João foi aquele que teve a maior clareza, porque enquanto as pessoas de antiga aliança pensavam que a salvação era somente para Israel, Deus mostrou através da figura de João que a salvação de Deus é para a humanidade. A salvação não está restrita a um grupo de pessoas. Deus salva quem Ele quer, na hora que Ele quer. E tudo isso é feito pela pregação do Evangelho, meus amados irmãos. João sai de cena para que o Evangelho alcance ainda mais. João sai de cena, esse último profeta sai de cena para que o menor no reino de Deus, e agora é com vocês, o menor crente aqui dessa igreja é maior do que o maior profeta da antiga aliança. Sabe por quê? Porque é exatamente isso, meus irmãos. Enquanto os antigos esperavam o caminho, olha o texto, prepare o caminho. Nós hoje vivemos no caminho, que é Cristo Jesus. Nós vivemos na verdade, que é o Senhor Jesus Cristo. Nós não pertencemos à promessa, irmãos. Nós vivemos no cumprimento. É por isso que nós somos os maiores, o menor crente. Hoje, nessa noite, se alguém está sendo confrontado pelo Evangelho e crendo em Jesus, esse novo discípulo que está nascendo agora é maior do que toda a antiga aliança, porque João andou na luz, nós vivemos na luz. João preparou o caminho. Hoje nós não caminhamos somente no caminho, nós caminhamos no caminho com Jesus Cristo ressuscitado. Nós caminhamos com Cristo ressurreto. Deus seja louvado, irmãos. Então nessa noite Jesus está dizendo aqui para nós, olha, irmãos, PIB, vocês têm uma boa notícia. É por isso que ele é o maior dos profetas, e eu já fiz a exposição aqui do verso 28. Vocês têm uma boa notícia. A boa notícia é que Cristo honrou os seus servos, né? Jesus Cristo honrou os seus servos, porque ele definiu o que é honra. Honra é estar preso, honra é levar a língua por Cristo, honra é ser pequeno, isso é honra. Jesus Cristo redefiniu a missão. Missão é viver para a glória de Deus. Missão não é fazer o que eu quero. Missão aqui nessa terra. Você já pensou, irmãos? Que bom que João ouviu isso, porque tem muitas pessoas que vão viver uma vida toda aqui nessa terra, e quando elas chegarem no último dia de suas vidas, elas vão dizer isso: por que eu vivi? Para que eu vivi? O que foi a minha vida? Porque a sua vida é só futilidade, é só coisas desse século, só coisas que a vida vai corromper, que a traça vai levar. Quando nós fecharmos os olhos, o que vai ficar para a gente é o que é eterno, não é o que é passageiro. Portanto, nessa noite, não fundamente a sua vida em coisas que você pode conquistar. Fundamente a sua fé nas coisas que Cristo conquistou para você, nas coisas celestes, meus amados irmãos. Herodes via um prisioneiro, os fariseus viam um falso pregador, a multidão via um pregador estranho, mas Cristo viu que entre os nascidos de mulher não havia um maior, e essa é a boa notícia. Cristo encerra a missão de João, assim como ele vai encerrar a nossa também. Um dia todos nós passaremos, e a verdade que nós devemos guardar no nosso coração é: todos nós devemos ouvir, esse deve ser o nosso anseio, aquilo que João ouviu. Está tudo bem, João, você é grande, porque a grandeza não depende de você. Detalhe, a grandeza não depende do aplauso das pessoas. A grandeza, ser grande, é ser aprovado por Jesus Cristo.
ser grande, é ser aprovado por Jesus Cristo. A nossa confissão diz assim, no seu capítulo, ela diz assim: o Senhor Jesus, pelo seu sacrifício perfeito e pela oblação de si mesmo, estabeleceu plenamente a nova aliança. A nossa confissão está mostrando dessa segurança que nós temos, irmãos. Lucas está mostrando aqui que nós somos grandes, não por aquilo que nós conquistamos, mas porque o Senhor Jesus, Ele consumou a sua obra em nosso favor. Ele consumou a sua obra em nosso benefício. E se você pudesse ter algumas aplicações no seu coração nessa noite, eu queria que você guardasse algumas. Depois de tudo isso que nós ouvimos, que Cristo, Ele defende os seus contra a superficialidade humana, Ele redefine a missão e Ele mostra o que é grandeza. A primeira aplicação que eu queria que você guardasse no seu coração é essa. Meus irmãos da igreja de Maragogi, escutem isso. Nós não podemos julgar a obra de Deus pelo momento que está acontecendo. Nós não podemos julgar a obra de Deus pelo momento que está acontecendo. A obra de Deus está definida na Escritura. João estava aqui preso, Herodes via um prisioneiro, os fariseus viam um problema religioso, mas Cristo via uma missão sendo concretizada, mais uma etapa do reino avançando. Irmãos, quantas vezes nós queremos as coisas de imediato? Ó Senhor, restaura a nossa fé, restaura a nossa igreja, mas quem sabe não seja o tempo de Deus fazer o que a gente quer. Mas uma verdade é, Deus faz exatamente aquilo que Ele quer, então no seu tempo tudo está perfeito. Nós não podemos, irmãos, confundir língua, prisão com fracasso espiritual, porque João levou tudo isso. Ele foi acusado erroneamente pelas pessoas, ele estava preso, mas para Deus, João estava recebendo do próprio Cristo aqui nesse texto o que nós receberemos naquele grande dia. João estava recebendo essa aprovação e dizendo assim: seja bem-vindo, João. Bendito do meu Pai, possuir por herança aquilo que eu tenho preparado para você desde a fundação do mundo. Então nós percebemos, irmãos, que nós não podemos julgar se a igreja está boa, se a nossa família está boa, se a nossa fé está boa por um momento somente. Nós precisamos de constância no Senhor e, acima de tudo, nós devemos ter cuidado para não chamar de derrota. É isso que João nos mostra, é isso que Lucas nos mostra. Aquilo que Deus afirma aqui como cumprimento. Aquilo que Deus fala que é cumprimento. Nós não podemos dizer derrotados, fracassados. Aquilo que Deus diz é cumprimento. Esses dias, irmãos, nós vamos viver como igreja do Senhor Jesus dias de muita frieza espiritual. Quando eu falo esses dias, é esses últimos dias. Não pensem, é claro que Deus pode fazer com que essa igreja cresça, enfim, tem um grande número de pessoas, mas não pensem que uma igreja fiel ela vai ser muito grande. Não, ela não vai ser, porque Jesus Cristo já deixou na Escritura aquilo que Ele disse sobre João. Ele disse também como é que vai ser os últimos dias. Nos últimos dias os homens vão ser caluniadores, avarentos, amantes de si mesmo, falsos com as pessoas, egoístas, que gostam do dinheiro, do prazer, desobedientes à paz. Esses dias vão ser terríveis. Nós já estamos vivendo em parte esses últimos dias. Então o fato de você e sua família estar aqui é obra de Deus. Guarde isso no seu coração. Cristo está preservando a sua fé, está dizendo para você nessa noite: é isso, meu filho, continue firme, porque os dias são maus. Talvez, irmãos, vai haver dias aqui nessa cidade de Maragogi que um pregador fiel não vai mais poder pregar no púlpito de uma verdadeira igreja, porque ele vai ser perseguido não somente pelas pessoas, mas pelas autoridades. Gozem desse tempo que vocês têm de um pregador verdadeiro abrir a Escritura e explicá-la e dizer: irmãos, isso não é juízo, é graça, porque Deus está transformando o nosso caráter, está nos fazendo servos melhores. A gente tem que agradecer a Deus por isso. Meus amados irmãos, nós não vivemos pela aprovação dos outros. Você não deve viver sua vida e sair daqui dizendo assim: mas o que é que estão falando do meu pastor? O que é que estão falando da minha igreja? O que é que estão falando da minha família? Não viva assim, isso é desperdício. Viva pela aprovação de Deus, meu irmão. Viva pela aprovação do Senhor Jesus. João estava aqui, Deus sabia quem era João, e graças a Deus, João foi honrado, porque Cristo honra os seus servos. Irmãos, valorize esse privilégio que Deus lhe deu de você fazer parte da nova aliança. É uma terceira aplicação. Valorize o fato de você nascer nessa época, de você estar aqui nesse tempo. Valorize. Os profetas de antiga aliança, eles não tiveram, sabe, Léo, esse privilégio. Mas o sangue já foi derramado, irmãos.
Creiam nisso, que o sangue já foi derramado, o véu já foi rasgado, o Espírito Santo já foi enviado, Cristo já ressuscitou. E aquele caminho que outrora foi preparado, hoje nós podemos viver caminhando com esse Rei entronizado. Cristo está à frente do seu povo. Que privilégio nós temos de Cristo, seu nosso Senhor, e está caminhando conosco no seu próprio caminho e nos levando a Deus. Que alegria! Mas eu quero trazer uma palavra para você. Examine como está o seu coração nessa noite e perceba se você é elogiado por Deus ou você tem sido denunciado por Deus. Se você é elogiado por Deus ou se você tem sido denunciado por Deus. João recebeu elogio. Esse é aquele que a Escritura disse. E você? O que é que Deus tem dito sobre você nessa noite? Isso não tem a ver com o que o pastor Will ou o que essa igreja fala sobre você, ou o que as pessoas lá fora estão falando sobre você. A pergunta nessa noite é o que Deus fala de você, meu amado irmão. Como é que está a sua vida espiritual diante de Deus? Pense nisso. Por fim, receba consolo, servo fiel. Receba consolo. João está em secreto, mas Cristo está elogiando ele em público aqui. Está dizendo isso em público. Tenha certeza, irmãos, que nessa noite Deus pode às vezes permitir que a gente esteja na língua dos homens ou na língua de Deus. Não tenha dúvida disso. Na língua dos homens nós esperamos isso. Falatório, coisas ruins ao nosso respeito. Mas Cristo interpreta corretamente a nossa vida. E Ele vai chegar diante dos nossos falsos acusadores e dizer assim: nenhuma acusação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Somos criticados? Sim. Podemos ser presos? Sim. Podemos ser esquecidos? Sim. Mas nós nunca seremos ignorados pelo Senhor. Nós nunca seremos abandonados pelo Senhor. Ele está nos dando honra nessa noite. Sabe onde Deus está nos dando honra? Aqui dentro e lá na praça. Aqui dentro e lá na nossa casa. Porque Ele nos conhece. A verdadeira honra, irmãos, vem do trono de Deus, não das pessoas. Que Deus nos conceda então esse entendimento do que é ser grande aos olhos de Deus. Que a gente não queira ser grande aos olhos do mundo, mas que a gente queira ser grande aos olhos de Cristo. Que Ele nos abençoe nessa noite com o seu poder e com a sua defesa. Nós agradecemos ao Senhor por sua palavra. Amém, meus amados irmãos. Vamos orar nesse momento.